Oi, eu sou Joana Magna Bosco, eu sou a criadora do Cebola Atômica, também sou publicitária, sou acadêmica de jornalismo, aspirante a jornalismo literário. Essa é uma das minhas grandes paixões e aí é com isso que eu trago a indicação de um livro hoje, uma grande reportagem de um jornalismo literário fantástico, uma das melhores reportagens já publicadas no mundo. E a sugestão de livro que eu tenho para compartilhar hoje é um dos melhores, das maiores reportagens do mundo. Inclusive, agora, no dia 31 de agosto, fazem 77 anos que ela foi publicada pela primeira vez nos Estados Unidos. Quando a gente vê uma matéria, quando a gente vê alguma reportagem que nos fala sobre alguma guerra que está acontecendo, a gente não faz muita noção, a gente não se conecta tanto com aquilo. Claro, a gente faz uma noção da gravidade da situação, do quanto que aquilo é preocupante, mas a gente nunca para se colocar no lugar de uma, duas pessoas que passam aquilo, que passam a fome, falta de água, falta de medicamento e diversas outras situações. John Hersey, ele consegue trazer em seu livro com uma grande maestria na escrita, contando e sensibilizando essa visão tão humanizada que aconteceu. Por quê? Os cidadãos americanos, eles não tinham noção de tudo aquilo que estava acontecendo nos outros países rivais durante a Segunda Guerra Mundial. E aí que veio a proposta de Harold Ross, que foi fundador da The New Yorker, uma grande revista que é super conhecida justamente pelas reportagens muito bem escritas, pelo novo jornalismo e pela humanização. Algum tempo após essa explosão, depois de alguns meses, John Hersey ele foi até o Japão. Lá, ele conversou com 6 pessoas que sobreviveram a esta tragédia e ele pôde contar, ele pôde dar uma voz, ele pôde dar um nome, ele pôde dar uma identidade, uma vida para essas pessoas. E a escrita do livro, ela começa de uma maneira sensacional. Ele traça essa trajetória de 6 pessoas, o que elas estavam fazendo ao mesmo tempo, no minuto exato em que aconteceu a explosão. Então, por exemplo, desses 6 personagens reais, o padre que estava lendo deitado, a viúva que estava exausta com seus filhos, o médico que estava tomando café da manhã na varanda do seu hospital, e assim vai. E conforme a história vai desenrolando, ele conta detalhadamente e separadamente a história de cada um desses personagens. Então, essa pessoa, você consegue entender como que era a sua forma física, como que era o seu jeito de falar, de agir, o que precisou fazer para sobreviver, como que foi para ela passar fome, procurar medicamentos, sentir o que era o desespero de saber onde é que estava o seu ente querido, o seu familiar, em meio a essa confusão toda. Inclusive, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, ninguém sabia que aquilo de fato era uma bomba atômica. Então ele vai narrando isso tudo porque os médicos, inclusive, não sabiam o que fazer diante dessa situação, era tudo muito novidade. Ninguém sabe por que do nada deu uma explosão, algumas pessoas se queimaram, outras ficaram cegas, tudo caiu. Inclusive as sombras que ficaram sobre as paredes também tem fotos muito clássicas da cidade de Hiroshima a respeito dessa situação. Então, ele nos aproxima, ele nos coloca em imersão dentro dessa realidade. E pela primeira vez, os cidadãos americanos eles puderam compreender as consequências da guerra que seu país participava. E é claro que isso trouxe muito incômodo para o governo americano, porque, inclusive, algum tempinho depois, eles lançaram uma matéria para se explicar do porquê que eles lançaram essa bomba atômica sobre Hiroshima. Em alguns momentos também, a história dos personagens se entrelaçam, porque um acaba conhecendo e ajudando o outro. E aí, ela é descrita de uma maneira muito bem elaborada, com uma sutileza e ao mesmo tempo uma riqueza e força para descrever toda a situação que aconteceu. E para vocês terem noção do impacto dessa reportagem sobre o mundo, sobre os Estados Unidos, na época foi o seguinte. Por 10 dias,
os responsáveis, né, o editor, o dono da The New Yorker e também o próprio Joe Hersey, eles ficaram fechados no escritório. Nem sequer o departamento comercial sabia o que seria publicado na próxima edição da revista, contendo 68 páginas de uma única reportagem. Ela foi lançada e vendida com a quantidade de 300 mil exemplares, que custariam então 15 cents. Só que a procura foi tão grande, que elas chegaram a custar de 15 a 20 dólares, que na época era muito dinheiro também. Joe Hersey resolveu retornar ao Japão para acompanhar novamente essas mesmas 6 pessoas, para saber o que se passou na vida de cada uma delas. E aí ele pôde trazer não só mais informações de como que foi a luta pela sobrevivência, como foi se reerguer, como também trazer mais informações técnicas, justamente porque na época, quando houve a explosão da bomba, tudo era muito novidade, eles não tinham dados para que pudessem ser fornecidos. E então, nessa segunda edição, ela trouxe mais detalhes, uma maior riqueza de detalhes. E aí, então, nós temos o livro que junta, digamos, a parte 1 com a parte 2, que torna tudo muito completo para entender o que aconteceu um pouquinho antes, durante, logo em seguida e alguns anos após. Bom, se você gostou dessa história, se você achou interessante conhecer um pouquinho mais de jornalismo literário, eu convido você para acompanhar aqui o canal do Cebola Atômica, porque quando a gente se interessa por algum assunto, a gente vê que o jornalismo literário ele é um prato cheio para quem gosta de mergulho e de profundidade sobre um determinado assunto que tem esse impacto social. Eu convido você para assinar o meu canal, deixar aqui o seu comentário, para que eu possa ter um feedback bem bacana, já que esse é o primeiro vídeo. E a gente se vê então numa próxima indicação de livro que tenha uma relevância interessante.